muito bem. Estamos aqui para mais um episódio do podcast Conexo, o maior podcast de histórias inspiradoras do mundo da gastronomia. Hoje eu estou recebendo aqui um grande especialista da área, uma pessoa que está no mercado e a gente tem vários clientes em comuns. Eu trago essas pessoas assim porque são pessoas do campo de batalha, que sabem do dia a dia e que não vão dar aqui exemplo de livro, vão dar exemplo de vida real. Eu estou trazendo hoje aqui o CEO do Grupo Food Quali, Acácio Sacerdote. Muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, meu amigo. Prazer todo meu aqui participando desse podcast. Chegou o dia, né? Eu já fui entrevistado no podcast de Acácio, já gravei um podcast, fui host de entrevista com a Acácio. Então, nosso terceiro bate-papo aqui. Exatamente. Né? Nesse formato de podcast. Inclusive, você que está nos assistindo, eu te peço para você curtir, para você compartilhar esse vídeo e dar uma googada aí, pesquisa, porque tem os podcasts que eu gravei lá com a Cássia e foram um sucesso, né? Tem cortes nas redes sociais. Verdade. E com muito conteúdo legal lá, né? A gente falou de tanta coisa. Falamos. Hoje a gente também vai falar de muito assunto legal. A Cássia, primeiro, queria saber, né, que você se apresentasse, quem é você na fila do pão, né? Como a gente diz aqui na Bahia. Perfeito. Quem é você para as pessoas te conhecerem que estão aqui nos assistindo. Maravilha. Eu sou Acácio Sacerdote, né? Assim, de formação, eu sou nutricionista, eu sou gastrônomo, né? Que é o profissional que faz ali o curso de gastronomia. Tô nessa área há mais ou menos quase 20 anos, né? 18 anos. Parei para fazer as contas outro dia. Né? Então, antes mesmo de estudar e para a faculdade, eu já tive negócios, já tive uma cafeteria nessa área. Então, eu sei o que é o outro lado, né? A gente sabe o que é na prática. E não é fácil, né, você ser empresário no Brasil, mas eu já tive essa experiência também. E depois eu fui estudar, né? Fiz nutrição, fiz gastronomia, fiz pós-graduações, fiz curso de chefe de cozinha também para entender um pouco mais, atuando em alguns restaurantes grandes, renomados, como Coco Bahia, por exemplo, Coco Bambu. E logo em seguida surgiram oportunidades de trabalhar com consultoria, né? Os próprios clientes vieram ali, né, solicitando, né? Por que você não dá uma ajuda aqui e tal? Então eu tenho um restaurante assim, assado. E aí eu comecei a empreender, né, nesse ramo de assessoria e consultoria. Né? Nesse meio tempo também veio as faculdades, né, o meio acadêmico para dar aula, então fui convidado para dar aula. Né? Sou professor universitário, professor de pós-graduação também. Mas eu diria que hoje muito mais envolvido com a consultoria, assessoria e como um plano B ali também para não parar de estudar o mundo acadêmico. Eu conheci a Acácio, eu fui fazer um curso de Acácio, né? Um curso Infiltrado. de ficha técnica, alguma coisa assim. Verdade, né? para nutricionistas. Era para nutricionistas até. Isso. E aí Foi eu uma surpresa, fui infiltrado lá para aprender, né? Porque e eu lembro muito disso, a gente vai falar um pouco sobre isso, o foco da conversa não vai ser. Mas eu nunca vi uma palavra tão falada na face da terra, no meio gastronômico, do que ficha técnica, né? E verdade. Aí, você tem ficha técnica, e para precificar a gente precisa ficha técnica. E aí eu fui fazer o curso que eu queria aprender como é que se fazia, porque tinha cada modelo de esdrúxulos assim, de ficha técnica que vinham. Eu falei, mas não era assim o do outro, né? E eu tenho um conteúdo sobre ficha técnica, né? Porque no curso de contabilidade a gente tem uma matéria de contabilidade industrial que tem, né, como base, né, a formação de preço. E a gente estuda ficha técnica, mas não como ficha técnica que o restaurante, mas como o portfólio do produto, né? Os elementos, a composição do custo do produto. E aí eu fui fazer, foi muito interessante a didática de Acácio lá e estava ensinando outros nutricionistas a fazer, eu tava lá infiltrado, mas foi bom que a gente criou uma conexão. Depois a gente fez curso junto na EG. Na EG. Ficamos uma semana morando junto pra fazer Verdade. o curso, né? Porque o curso era uma semana, a gente alugou um apartamento juntos. Verdade. E a gente foi bem bacana, a gente trocou muita experiência. E eu vejo muito que aí que tá uma diferença muito grande, né? De quem vive na prática e quem vive, que eu brinco, que é exemplo de livro, né? Sim. Nada contra, eu acho que todo conteúdo é válido, e você que está aqui, você está aqui porque você está buscando conteúdo, né? A gente sabe que podcast é uma mistura de entretenimento com conteúdo, mas no fundo você quer agregar, né? Você quer agregar algo para a sua vida. E tem uma diferença muito grande, né? Quando você meteu a mão na massa e fez, né? Porque tem muita coisa que no livro funciona 100%, mas na vida prática não funciona. E interessante que a sua jornada, que começou ali pela nutrição, né? Ela não parou na nutrição. Ela
se enveredou pelo negócio da gastronomia. Sim. E aí você fez o curso de gastronomia, aí você fez outras coisas, como você falou, e você basicamente resolve os problemas do dono do restaurante, né? Do ponto de vista de controle, né? Que aí você tem os programas. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre sua atuação, até a gente chegar no ponto que a gente quer chegar, que é como fazer o seu restaurante ser uma máquina de vendas e fazer o seu garçom deixar de ser um tirador de pedido, né, para ser um vendedor. Exato, perfeito, meu amigo. Sua colocação é perfeita quando a gente fala em mundo acadêmico e mundo real, né? Então, muitas pessoas se deparam com isso. Acho que todas as profissões, né, não só a nossa área de alimentos, mas advocacia, engenharia, todas elas, né? O livro ele diz qual deveria ser o melhor modelo possível a se fazer, né? Mas nem sempre a gente tem todas as ferramentas. Eu acho que esse é o X da questão. E o fato da gente não ter ferramentas necessárias não significa dizer que a gente vai parar ou que não vai fazer. Aí que é o X, né? É você fazer com o que é possível, você fazer com as condições que você tem. É o melhor? Não, mas é o que pode ser feito. Né? Eu tinha um ditado que você sempre falava, eu sempre achava legal. Feito é melhor que perfeito. E é desde fato. Desde que seja bem feito também. Desde que seja bem feito, né? Então, assim, é você trazer esses elementos do acadêmico para tentar trazer isso de maneira didática, com processo, mas sempre lembrando que tem que fazer, tem que executar, não pode parar, né? Então, nessa área de restaurantes, a gente sabe, é muito comum, né, que não existe barreira de acesso, né, para ser empreendedor. Então, é uma área que tem muita carência de conhecimento, de informação, né? É uma área que muitas vezes o empresário ele vê ali uma oportunidade de negócio, ou ele se encanta com algum modelo de negócio, viaja, vai para os Estados Unidos, vê uma coisa legal lá e aí quer trazer aquilo, só que muitas vezes ele não entende como fazer aquilo rodar, ou até faz rodar, mas com muitos problemas, né? Então é isso que muitas vezes deixam os empresários estressados, desanimados, a falta de processo, né? Então foi justamente percebendo essa lacuna na prática, né, na vivência prática ali do dia a dia, que eu consegui observar que existiam formas da gente ajudar esses empresários, né? E assim, se fosse como CLT, Paulo, aí foi meu dilema, tá? Primeiro trabalho, CLT, né? Empregado ali, 44 horas, que restaurante nunca é 44, né? Vira 60, 70, 80, mas enfim. Então a gente estava ali e a gente percebia que, como modelo de CLT, eu não tinha como ajudar muitos empresários. E que eu sozinho também, se eu quisesse abraçar a urgência, né? Muitas vezes o pessoal abusa e brinca. Eu também não conseguiria expandir, né? Então foi aí que começaram a vir alguns primeiros contratos e, simultaneamente, eu comecei a chamar pessoas para trabalhar comigo, né? Então eu comecei a formar um time forte, né? Eu percebi pessoas legais que estavam fazendo trabalhos em restaurantes ABC, né? Ou recém-formados, eu como professor, via que aquela pessoa tinha um potencial, era uma pedra bruta que precisava ser lapidada, então eu comecei a observar isso e fui trazendo pessoas e somando ao meu time, né? Então no início era eu, mais 1, 2, 3, hoje a gente já está com uma equipe de quase 20 pessoas, né? Que está atuando justamente nessas diferentes áreas, trazendo soluções, procurando insights fora, em pesquisas em São Paulo, fora do Brasil, para trazer novidades e tendências aqui, sempre pensando em adaptação, né? Porque nem tudo que dá certo lá fora vai dar aqui com o nosso público. É verdade. E você trouxe uma coisa que eu gosto muito de falar, né? Que outro dia foi um embate, né? Eu tenho alguns embates nas minhas andanças com o mundo gastronômico, porque a gente quer buscar o resultado, né? E para buscar o resultado, você precisa entrar, pelo menos, né, no financeiro, sim, no setor de compras, né? E na coração, cozinha, né? O core que eu penso, sim, é isso. Compras, cozinha, né? A parte de vendas também. Sim. Mas eu não tenho tanto embate, mas os embates maiores são nessas áreas. E aí, um comprador, ele, né, com a experiência que ele tinha, não desfazendo da experiência dele, ele vê no mundo de Alice, né? Porque eu só vou ter condições de controlar se eu tiver todas as fichas técnicas, sim, se eu tiver... E eu batendo na tecla, aí você sabe que eu bato nisso, sim, daí, que o primeiro controle que o restaurante tem que ter é de compras, antes até do que de estoque. Verdade. Por quê? Porque o estoque, né, o CMV, que é o custo da mercadoria vendida, é estoque inicial, mais compras, menos estoque final. Ora bolas, o estoque inicial e o estoque final
é o fruto da dinâmica do dia a dia do restaurante. A única coisa que você tem um real controle é as compras. Então a gente sempre gosta de controlar inicialmente pelas compras. Até porque as pessoas às vezes não fazem o inventário da forma correta. Eles têm o inventário contado, mas não têm o inventário precificado. E se eu não tenho o inventário precificado, eu não vou ter o valor monetário do estoque inicial nem do estoque final. Aí eu falando com ele assim, cara, eu entendo o seu esforço, mas vamos antes, assim, não é antes. Enquanto você coloca todas as fichas técnicas, vamos controlar as compras semanalmente pelo teto de compras. Se eu quero que meu CMV seja 30, 28, eu vou destrinchar. 8 é proteína, 5 é hortifruti, 4 é mercearia, 2 bebida não alcoólica. E aí você vai olhar quanto você vai vender na semana e vai comprar, que é a metodologia que a gente criou, o Prime Cost, que inclusive a Cássio, a Food Quality, é um parceiro que usa, né, o Prime Cost no seu serviço. Aí ele falou assim, mas aí você não consegue enxergar 100%. Eu falei, concordo. Mas se eu pego um cego, que não enxerga nada, e faço uma cirurgia nele, e ele passa a enxergar 60%, eu tiro o cara da escuridão. Agora ele não vai cair mais em buraco. Talvez ele não vai ter a clareza do que ele precisa ver no detalhe, mas eu tiro ele da escuridão. O que resumindo eu quero falar? Às vezes você está na escuridão porque você quer sair da escuridão pro cristalino, pro algo 100%. Só que entre o ideal e o real tem o caminho. Então a minha motivação, que você que está assistindo agora, é siga este caminho, step by step, passo a passo. Então você tem o que você precisa fazer, né? E aí a Food Quality ajuda muito nos programas que ela tem sobre o que você precisa fazer, né? Controle de desperdício, controle de produção, controle de processamento, controle de estoque através de ficha técnica, precificação através de ficha técnica, né? Todos os elementos e ferramentas que tem são os passos a passo que a gente precisa. Mas saia da inércia, saia da escuridão e saia da reclamação. Porque senão vai ser mais um mês que você nem tem CMV, nem tem horizonte de CMV, e a única coisa que você sabe é que o dinheiro entra no seu restaurante e o dinheiro não fica no seu restaurante. Vai resolver contratando a Nexo? Vai resolver contratando a Food Quality? Resolve, mas imediatamente melhora. Isso eu tenho convicção. Né? Tem um estudo, Cássio, eu acho que até comentei com você sobre isso, sempre esqueço do nome do estudo, é um estudo norte-americano que foi medir a produtividade das pessoas. Sim. E a hipótese que se existia era que quanto mais luz, maior seria a produtividade. Sim. E quem é acadêmico, quem é pesquisador, sabe que a primeira fase de você provar uma hipótese é você testar uma antítese. Né? Para analisar. Então, assim, se aumentando a luminosidade, eu aumento a produtividade, primeiro teste vamos diminuir a luminosidade e vamos ver a produtividade com baixa luminosidade. E aí eles fizeram. E incrivelmente, a produção aumentou. Aí ficou em parafuso. Como assim a produção aumentou? A gente tinha a tese nossa, era que quanto mais luminosidade, mais produção as pessoas iam ter. E aí pesquisador, como bom pesquisador, vamos criar um outro cenário para entender o fenômeno. E aí o que acontece? Eles aumentaram a luminosidade. E, incrivelmente, a produção foi maior do que com a luminosidade original. Sim. Poxa, quando eu abaixo a luminosidade, aumenta a produtividade. Quando eu aumento a luminosidade, também aumentou a produtividade. E aí foi pro terceiro cenário. Vamos colocar a luminosidade como era. Padrão. E vamos medir a produtividade agora de forma assistida. Uhum. E aí, incrivelmente, ele manteve a mesma produtividade de alta luminosidade e a mesma produtividade de baixa luminosidade. Então, que conclusão chegou? A conclusão que chegou é que a pessoa, sabendo que ela é observada, ela produzia mais. Sim. Então, não era o fenômeno da luminosidade, era o fenômeno da observação. Por que eu tô contando essa história para você que está nos assistindo? Tô contando essa história para você que está nos assistindo porque só o fato de você querer medir a sua produtividade, só a cultura e a energia de você dar foco no controle do CMV, dar foco no resultado, inevitavelmente vai fazer que você tenha resultado. Então não é porque a Nexo é mágica, não é porque a Food Quality é mágica, é porque você está dando foco, você está dando atenção para uma área que precisa de foco e que precisa de atenção. Concordo. E aí, Cássio,
Só que isso resolve porta pra dentro, né? Sim. Back office, né? Sim. Isso resolve bastidor. Sim. Só que não adianta nada eu resolver bastidor, eu fazer engenharia de cardápio, eu fazer todas as técnicas que, né, que quem trabalha nesse setor faz, se eu não tenho porta pro cliente, né? Sim. Se eu não tenho no palco Sim. bons vendedores, se eu tenho um problema de atendimento, problema de venda. Então eu queria entender em que momento foi que vocês despertaram para esse lado comercial e de que o restaurante precisava de uma atenção e de um foco também aí. Me conta um pouco como foi que a Cá saiu de nutrição, de ficha técnica, de boas práticas de saúde e foi para olhar o business como um todo e foi para a parte comercial. Legal. Essa visão, Paulo, a gente só consegue muitas vezes entender, né, o cenário externo analisando o cenário interno. Então, o que a gente vê acontecendo muitas vezes no mercado é o contrário, né? Uma preocupação exaustiva com o salão, principalmente com o marketing, em atrair mais clientes, mas não se trabalha bem esse cliente ali dentro. Não se tem os elementos, principalmente para fidelizar, né? Então, quando a gente fala em... Você falou, o primeiro ponto, planejamento de compras. Concordo, perfeito. Porque se você planeja bem, vai ser uma quantidade correta que vai estar chegando e automaticamente aí você já gera a lei da escassez. Se você compra menos, você está mostrando para o seu funcionário, olha, você não pode gastar como você sempre gastou, né? Então, de fato, o fato de contratar alguém, uma empresa, um profissional para controlar, quando você apresenta esse profissional ou essa empresa, já começa ali o processo, né? A gente sempre faz uma reunião inicial de apresentação nos clientes da gente com a equipe para explicar qual vai ser o trabalho. E quando a gente está explicando qual vai ser o trabalho, já está girando ali a chave de muita gente. Porque vão falar, opa, aqui nunca teve controle, agora vão começar a controlar. Então ele já começa intuitivamente a ter alguns comportamentos diferentes, né? Então quando a gente fala em planejamento de compras, é o primeiro passo. Você compra bem, você diminui CMV, inclusive, porque você barganha, você faz cotação, né? Que é uma coisa que a maioria dos restaurantes não fazem hoje, infelizmente. Ah, não, o fulaninho sempre tem um preço bom, o produto tem uma boa qualidade. Não, tem que fazer 2, 3, 4, porque fulaninho, às vezes, baixou para o seu concorrente que pediu para baixar e você que não pediu para baixar, ele não baixou para você o preço, né? Reduziu 2, 3 reais no quilo e para você que não chorou, né? Famoso solicitar, não diminui. Então, planejar bem é essencial, ou seja, de dentro para fora. Planejou, controlou bem e depois de controlar bem, processar bem, né? Porque não adianta nada você comprar bem, estocar bem e não processar esse alimento, né? Não controlar desperdício, não controlar fator de correção, não controlar fator de cocção, que é um ponto que a gente analisa, né, na ficha técnica. São esses pontos que muitas vezes o empresário, o fato dele ter tantas coisas para analisar, ele não consegue. Não estou dizendo que ele não quer, é uma coisa diferente. Verdade. Ele não consegue, porque são muitas frentes, são muitas demandas, né? Então aí a gente começou a trabalhar no início, como você falou, né, com segurança de alimentos, boas práticas, vigilância. Resolvemos essa parte para o nosso cliente, entendemos que aquilo ali já era uma coisa consolidada e que já estava fluindo bem. E a gente começou a ver que no mercado faltava controle de estoque, faltava planejamento de compra, faltava ficha técnica, faltava engenharia de cardápio. Eu costumo dizer sempre o seguinte, não somos nós, prestadores de serviços, que ditamos o que vai acontecer no mercado. A gente observa o que está acontecendo e traz soluções para isso. Né? Então a Food Quality faz isso, né? A gente fez isso ao longo da nossa história. A gente observou que o mercado tinha demandas de segurança de alimentos, fomos lá e atuamos. Controle de custo de estoque, fomos lá, atuamos. Precificação, custo para aumentar a margem de lucro, que é o que vocês fazem tão bem também, né? Na Nexo, analisando os números. É um trabalho complementar ao nosso, não é concorrente, sim complementar, tanto é que a gente tem vários, né? Clientes idênticos, né? Ali que trabalham junto e está tudo certo. E aí, a partir disso, a gente começou a perceber o seguinte, vamos lá. A parte interna está redonda, está tudo ok. Né? Já reduzimos custo, já geramos o primeiro impacto. E a parte externa? O marketing está trabalhando muito bem. Normalmente as empresas contratam, né, uma agência de marketing ou alguém ali para fazer tráfego pago. Atrai muito cliente, Paulo, mas não fideliza. Ou seja, não atende bem. Né? E aí todo o trabalho que você fez de planejamento de compras, estoque, porcionamento, produção, produzir um produto de qualidade... Quando ele chega até a mesa, o garçom ou o atendente, com uma simples palavra,
ou com um distrato ao seu cliente, ou pior, com a falta de atenção, porque todo mundo gosta de atenção, ele coloca tudo a perder. Verdade. Né? Então, eu diria que esse é um ponto também que a gente tem que prestar atenção. É uma engrenagem. Restaurante, literalmente, é uma engrenagem. A gente tem que olhar para todas as áreas o tempo todo e criar esses processos para todas as áreas. E a partir do momento que a gente começa a focar demais em uma área e esquece a outra, o que é que tende a acontecer com essa outra área? Ficar esquecido não dá resultado. Não dá resultado. Né? Então, é um trabalho assim que eu diria que não é fácil, né? Você lidar com um restaurante. A gente está, né, o dia a dia aí o tempo todo. A gente sabe que não é fácil, mas é importante criar processos para as 3 áreas. Né? E essa área de atendimento realmente é algo que a gente está trabalhando há uns 3 anos. Né? Eu trouxe profissionais experientes da área, então eu trouxe maîtres de grandes restaurantes, eu trouxe pessoas gerentes de grandes restaurantes que entendiam de processo. Né? Mas muitas vezes eles não sabiam replicar aquilo. Ele entendia porque ele estava dentro de uma empresa que tinha processo. Né? Então, aí, com a nossa metodologia, da nossa consultoria e assessoria, a gente transformou esse gerente, esse maître que sabe seguir processo, em multiplicador. Esse é o diferencial. O que você trouxe, Cássio, é muito interessante, porque, assim, resumindo o que você falou, eu fiz uma pesquisa de campo, eu estou no mercado, Sim. E o mercado me sinalizou de que, poxa, é interessante controlar os custos, é interessante controlar a ficha técnica, padronização, precificação, é interessante trazer fluxo de cliente, Sim. Só que o equilíbrio só acontece se eu extrair o máximo Sim. desse cliente que está vindo. Constância, né? Porque se antes, quanto mais eu vendesse, né? Sim. Porque um restaurante que não tem controle de precificação, de produção, Sim. de ficha técnica, quanto mais ele vende, mais prejuízo Sim. ele pode ter. É. Agora que eu tô redondo, eu preciso vender mais Escalar, né? para escalar a minha lucratividade. Correto. E aí você observou isso e tem 3 anos que vocês fazem. Eu achei interessante como você construiu isso, né? Porque tudo na vida é metodologia Sim. e disciplina. Vocês construíram uma metodologia e hoje vocês capacitam times de diversos restaurantes, né, de diversos portes, de diversos tamanhos, com uma metodologia que pode ser aplicada no dia a dia do restaurante, trazendo resultado e fazendo com que o garçom não seja apenas um garçom, mas seja um vendedor e consiga atrair e fidelizar esse cliente, né, aumentando o ticket médio, fazendo Perfeito. com que o cliente fature ainda mais. Perfeito. Quando você usou o termo de engrenagem, Cássio, a gente submete, a gente pensa logo numa máquina, né? Sim. Quando eu falo engrenagem, na minha cabeça só vem aquelas engrenagens ali, que inclusive é o símbolo da Sim, engenharia, sim, né? Que uma rodando pega em outra rodando e faz o negócio funcionar. Eu acredito muito sobre isso. Eu acredito que a visão precisa ser holística, precisa Sim. ter 360. Porque se eu foco apenas em uma área, eu resolvo uma área, mas eu não posso cobrir um santo descobrindo outro. Eu não Verdade. posso tapar um buraco criando outro buraco. E uma coisa que eu vejo, a depender do porte, aí não sei se você concorda comigo, mas a depender do porte, as ordens de prioridade são diferentes. Sim. Né? Pô, o cara tá começando, vamos ser sinceros, ele tem que ter uma precificação certa, ok, tem que ter um controle certo, gente, mas a prioridade dele Tem que vender. vendas. Se não vender, não paga a traciona, conta, né? É, verdade. Então, Cássio, me fala como é que funciona na prática. Tá. Como é que na prática, como é que essa metodologia funciona na prática, Certo. e por onde vocês começam, Legal. e que resultados a gente espera com essa metodologia. Legal. A gente tem, Paulo, dentro do grupo Food Quality, né, que a Food Quality hoje ela é um grupo, né, a gente se transformou ao longo dos anos justamente para trazer essas soluções específicas. E dentro do grupo Food Quality, a gente tem uma empresa, né, que é uma solução específica, que é o Restaurante Encantador. Né? Então o nome já diz muito, né? A gente, obviamente que a nossa inspiração foi alguns livros, algumas coisas que falam desse tema, encantamento. Né? E a gente sabe que para encantar, você tem que superar a expectativa. Né? Então a gente escolheu esse nome, não foi à toa. E um dos pontos que a gente trabalha, principalmente quando a gente fala dessa parte de frente de loja, você precisa primeiro entender quem é o seu cliente. Tá? Então a gente usa uma metodologia, né, dentro do programa de assessoria, dentro dos treinamentos também que a gente tem hoje, que é voltado para análise de perfil comportamental. Como assim, Cássio? É um tema muito complexo, difícil, do RH, né? Profile DISC. O que é que a gente faz? A gente pegou isso, resumiu e trouxe para uma linguagem simples que o garçom, o maître, o commis,
a hoster, ela consegue entender, tá? Então, se a gente vai lidar com pessoas, a gente tem que entender que cada pessoa que está ali, ela vai para o restaurante por um objetivo, né? Então, tem pessoas que estão ali comemorando, né, um aniversário, tem pessoas que estão comemorando, de repente, uma conquista, né, algo grande que conseguiu conquistar. Tem pessoas que vão para romper casamento, né? Hoje em dia tem até festa disso. Um novo mercado, né, para encerrar um casamento, enfim. Tem pessoas que estão ali no dia a dia para alimentar a fome, né, para fazer o básico. Então a gente tem que entender primeiro quem é essa pessoa e qual é a expectativa que ela tem perante o teu estabelecimento. Por quê? O ideal é que cada negócio tenha um script de atendimento. O que é que eu quero falar com isso? Script de atendimento é: olá, Paulo, bom dia. Meu nome é Acácio. Seja muito bem-vindo ao restaurante X. Eu vou lhe atender. Você já conhece a casa? Paulo vai dizer sim ou não. Aí eu já direciono. Se já conhece, é muito mais fácil. Eu passo alguma etapa. Se não conhece, eu preciso apresentar. Tá? Então é aquela coisa que a gente fala. Script de atendimento é direcionando para o cliente para A ou B. Nunca A, B, C, D. Se você deixar aberto, já foi embora o script. Então esse script ele é direcionado e guiado pelo atendente. Tá? Mas obviamente que o script ele é adaptado de acordo com o perfil comportamental do cliente. E aí que tá. Você entender de pessoas não é uma coisa fácil. Não. Você analisar pessoas não é uma coisa fácil. Né? E o que é que a gente traz como essência para esse programa e para essa área específica? Você fazer a análise de acordo com os 4 perfis comportamentais, né, que a gente tem, que é do RH isso, né? Que seria o executor, o cliente executor, o cliente comunicador, o cliente planejador e o cliente analista. Né? Então a gente traduz isso de uma forma, de uma linguagem mais prática para quê? Para o cliente entender, para o garçom entender que a depender do cliente que entrar, ele vai precisar mudar o script de atendimento dele. Por exemplo, tem clientes que o garçom, quando ele vai servir uma cerveja, uma água, um vinho, um cliente faz isso aqui. Você já deve ter visto em algum momento. Esse cliente, ele está lhe dando um sinal. Ele quer você ali, mas ele quer você mais afastado. Ele tem autonomia. Esse cliente, provavelmente, ele é o quê? Um executor. Ele quer executar, ele quer fazer, ele quer coordenar a mesa toda, ele quer dizer o que os convidados vão pedir, inclusive, né? Ele dá palpite. Então, o garçom ele pode guiar, pode sugerir, mas ele tem que entender que ele tem que ter um certo distanciamento desse cliente, só agindo quando for solicitado. Já aquele cliente, Paulo, que a gente chama de comunicador, né? Aquele que fala, que brinca, que conversa, esse dá muito espaço para o garçom fazer oferta. Né, para trabalhar, para poder apresentar produtos novos, porque ele desenvolve. Só tem que ter um cuidado. Se deixar, esse cliente também prende o garçom. O garçom não faz mais nada na vida. Fica ali só batendo papo e conversando. Né? Enfim, então é isso, é analisar pessoas para adaptar o script de atendimento. Agora, o primeiro passo é ter script de atendimento. Se você chega num lugar, você fala, e aí, velho, tudo bem? Beleza? Boa tarde, oi. Cada um fala de uma forma e você entende que não tem comunicador, não tem perfil, né? Se for um comunicador, ele quer se relacionar com o garçom. Ele quer. Ele chama. Ele quer que o garçom pergunte como é que tá, a que família lembra e tal. Já se for um analista, que é um perfil mais reservado, sim, ele vai ficar assim, meu Deus, que cara entrão, toda hora pergunta se tá bem, né? Isso. Interessante que você falou isso aí e essa sensibilidade não é fácil. Não. Mas é a habilidade. Sim. Tudo que é habilidade vem com repetição. Então Isso. é treinamento Perfeito. e repetição. Perfeito. Treinamento e repetição. Perfeito. Às vezes fala assim, eu não consigo. Não consegue porque não treina e não repete. Não Exato. consegue porque Concordo. não treina e não repete. São os famosos 3 R's, né? É repertório, referência e repetição. Tem que fazer isso o tempo repertório, todo. Referência e repetição. O tempo todo. Perfeito. Você resumiu tudo aí. O repertório vai vir do conhecimento. A referência vai vir do treinamento. E a repetição vai vir de aplicar, né, o repertório, né, e a referência que você tem. E eu complementaria, Paulo, a referência vem de um ponto que a maioria dos lugares que a gente atua, a gente percebe que o garçom ele nunca visitou um restaurante legal. Ele nunca teve uma boa experiência. Ele frequenta, muitas vezes, com todo o respeito, não é? Quer dizer que o restaurante ou o bar do Zé não é bom. Atende a expectativa dele quando ele está indo lá para o final de semana. Mas ele não viveu uma experiência diferente. Ele não foi em um restaurante bacana.
inclusive similar ao que ele trabalha. Aí né? é o Isso é grande referência. choque, aí é o grande Cultural, choque né? cultural que existe, Verdade, né? concordo. E aí é o papel. Eu vou dar Sim. exemplo aqui, vou citar nome porque é exemplo bom, a gente Sim, tem que dar claro. nome, né? Não nenhuma nem duas vezes que eu já pude acompanhar a equipe do Restaurante Amado em fazer uma temporada de visita de restaurantes em Perfeito. São Paulo. Às vezes a gente pensa assim, eu peguei o exemplo do Amado que levou os restaurantes para São Paulo. Mas por quê? Porque o Amado é um restaurante aqui de Salvador, que é um restaurante mais classudo, é um Sim. restaurante mais pomposo, né? É um restaurante que as referências dele, né, muito provavelmente são inspiradas em outras casas, né? Sim. Como o Gero em São Paulo e em várias outras, que foi o caso específico, né? Mas eu achei incrível isso daí, porque você leva o repertório, você leva o padrão. Porque às vezes a pessoa tá entregando o melhor dele. Só que o melhor dele não é aquém ainda daquilo que ele precisa entregar para aquele nível de exigência do cliente. Só que você pode fazer isso no seu restaurante. Visite outros restaurantes. Perfeito. Participe, vá, leve. A gente tem eventos gastronômicos o tempo inteiro aqui, né? Leve o seu garçom para viver uma experiência em outro restaurante que você vê como inspiração, né? E eu vou mais, Acácio. Hoje em dia a gente tem uma coisa chamada globalização que quebrou as barreiras, né? Sim, total, Outro dia né? eu estava até chamando a atenção aqui do meu marketing, né? Da minha social media que está até aqui Sim. nos bastidores, né? Sim. Eu falei, você fica em casa assistindo o quê? Dorama? A gente sabe que a boa parte da gastronomia tem um berço europeu muito grande. Sim. Tem seriados, séries, minisséries e filmes Fantásticas. que levam ao nível e faz uma análise crítica, né? Isso. Tem até um do Netflix que foi o que eu falei com ela, Toscana, Sim. que é um chefe renomadíssimo que de um país escandinavo, acho que da Dinamarca, que vem receber uma herança de um pai que ele era filho único na Itália, né? Que é uma coisa mais informal. Sim. Como você vê esse choque cultural? É repertório. Sim. Então, assim, às vezes a gente cria um fantasia, como é que eu vou fazer isso? Mas você podia estimular, Exato. sentar com todos os seus garçons e botar eles para assistirem um episódio ou cortes desse episódio e analisar Um o que é que resumo, ele né? fez Verdade. certo, o que é que ele fez errado, onde é que tá, e você levar para eles a necessidade deles se estimularem e crescer e conhecer, Verdade. né? E é isso que o programa faz, quando a gente Faz. traz alguém externo, né? Exato. Porque por mais experiente que seja o seu time, sua brigada, alguém externo vai sacudir com o repertório. Sacode. Né? Porque a gente dá exemplos e mostra que é possível fazer daquela forma. Perfeito. Então, quando, um exemplo, a gente tem um cliente nosso que faz muito isso. Né? Da mesma forma que você deu o exemplo positivo, eu acho que realmente a gente tem que falar e citar nomes, é a Cantina Volpe. Né? A Cantina Volpe hoje é uma rede com 4 lojas, já está indo para a 5ª, a 6ª, tem central de produção. E o Igor, né, que é o CEO da marca, digamos assim, ele pega os gerentes dele e roda os melhores restaurantes de Salvador. Eu estou dizendo isso porque eu já vi ele com a equipe em um cliente nosso. Por exemplo, ele levou a equipe toda dele para o Alfredo, né? Para ter como referência ali aquele atendimento. Ele levou a equipe para o Fazano. Pô, eu encontrei, Igor, tá fazendo o que aqui e tal, sabe? Então, são coisas assim que a gente vê que, assim, isso requer um alto investimento e um alto custo? Não, é não é. simples. Não é. E o que você tudo que dá ROI, tudo que dá Sim. retorno sobre o investimento é barato, gente. Exato. Não, e você Ele pagar vai uma voltar. conta, fazer uma viagem com o time, se vai dar Exato. retorno. Primeiro, o time se estimula. A gente está falando de perfil comportamental. O gestor também tem que aprender sobre perfil comportamental, porque a maioria do time, a maioria da brigada, por habilidade, Sim. é comunicadora, Sim, né? São vendedores, são pessoas sensíveis, sentimentais. Uhum. Adoram ser reconhecidos. Adoro. Só para complementar esse ponto, quando você associa essa experiência... Porque, assim, óbvio, uma equipe, a gente está falando assim, mas uma equipe de 20, 30 pessoas, não tem como você levar todo mundo. Perfeito. Né? Senão a conta vai dar uma conta muito alta. Então, a gente normalmente, Paulo, associa essas experiências em outros locais a premiações. Tá? Então, a gente estipula, por exemplo, uma coisa que a gente faz muito, né, para trazer resultados. É estipular metas, mas não metas de vendas por si só, tá? Por faturamento. Porque a venda em si, né, se a gente olha somente esse número, o garçom vendeu 100 mil e o outro vendeu 80. Né? Mas você tem que parar para analisar. Por que é que o garçom vendeu 100 e o outro 80?
né? Quais foram os dias que ele trabalhou? Qual foi a praça que ele pegou? Perfeito. Então, tudo isso interfere. Se ele atendeu mais pessoas ou menos pessoas ali. O horário que ele atendeu, enfim. O que é que a gente tem que analisar? Ticket médio. Ticket médio diz muito, né? Diz muito. Porque é o número é o faturamento ou as vendas dividido pelo número de clientes atendidos, né? Por um determinado período. Então, quando a gente cria uma meta em cima do ticket médio, em cima de vendas de água, em cima de vendas de café, a gente faz com que essa pessoa ela saia daquela zona de conforto de só vender para ganhar a caixinha, né? E a gente aí pode entrar com uma estratégia que tem dado muito certo, que é as pessoas que são exemplares e sempre estão batendo metas, elas ganham experiências em outros restaurantes. Perfeito. E aí para ir com a família, Paulo. Aí que está o X da questão. Ele não vai levar a família num lugar qualquer. Ele vai levar a família num lugar bacana, fruto do trabalho e do esforço dele. Então imagina a cara da filha desse garçom, a cara da esposa desse garçom, ao saber que está indo jantar com o marido, porque o marido foi premiado com o esforço do trabalho dele. Perfeito. Imagine o ego dessa pessoa, né? O senso de pertencimento. É o salário social, né? O salário social, isso é impagável, cara. Impagável. Né? Impagável. Ele vai lembrar dessa experiência, né? Exato. A gente, não foi só ele, né? Foi a família dele. A gente aplica aqui na Nexo muito gamificação, né? Sim. E que é isso que você está falando, né? Sim. Nada mais é do que gamificação. As Perfeito, pessoas é isso. gourmetizam o nome, mas é isso. É um estímulo. Estímulo. Então, pô, você, dono de restaurante, quer aplicar gamificação no seu time... É isso, cria um estímulo para que eles joguem, para que eles brinquem entre eles. Isso. E essa brincadeira vai levar um resultado positivo pro restaurante. Então, e aí, não gamifique, não crie essas metas e premie apenas uma pessoa, tá? Porque quando você premia apenas uma pessoa, acontece muitas vezes aquela questão que você premia somente uma pessoa, aquilo gera uma briga, um estresse terrível dentro do restaurante. Um revanchismo que não é e o efeito é reverso, porque as pessoas ficam com raiva do melhor vendedor. Né? Então a gente sempre fala, cria aí, no mínimo, os 3 primeiros. Tá? Por que os 3 primeiros? Você vai ter sempre alguém que vai estar lá em primeiro, isso é fato. Né? Esse é o famoso vendedor nato. Ele não precisa de estímulo, ele é nato, ele vende o que ele quiser. Né? Ele vende água, vende tudo. Né? O que ele quiser, ele vende. O segundo vai estar ali e o terceiro vai estar alternando. Né? Então você vai ter sempre alguém que está no quarto, no quinto, no sexto, indo para o terceiro, indo para o segundo. Então você tem uma meta em que você tem outra meta que está entre os 3. Eu sempre gosto de aliar 2 metas, né? E eu falo isso. Cria uma meta que a gente chama de gincana, né? Cria uma meta de gincana para alcançável. Item, alcançável. E cria uma meta também de crescimento. Que é quase inatingível. Tem que ser. Porque às vezes a gente falta, Cássio, nisso aí e a competição fica não saudável. Quando tem feedback, então um exemplo assim, poxa, aqui a gente tem uma gamificação de treinamento. Tem uma pessoa que faz muito treinamento, mas beleza. Ela, digamos que ela fez 20 horas de treinamento. Aí eu tenho aqui Leilane, que fez 2 horas de treinamento. Pô, a distância é muito grande de 2 para 20. Mas se eu chego para Leilane, estimulo Leilane, ela sai de 2 para 6, ela triplicou a qualidade. Exatamente. Eu não posso negligenciar isso porque ela não foi. Então cria uma meta de crescimento individual. Concordo. E cria uma meta global, porque aí você está estimulando a pessoa a ser melhor que ela mesma. E no fundo, é isso que funciona. Se todo mundo quiser ser melhor que você mesmo e não melhor do que o outro, a empresa inteira cresce. Porque senão realmente quem está próximo ali vai se estimular e quem está longe vai pensar, pô, eu não vou ganhar mesmo, por que eu tô me esforçando tanto? Então, é uma ciência, por isso que é importante a participação de alguém que tem experiência, porque normalmente quando o cara ouve o conteúdo desse, fala, já vou fazer, aí sai daqui, eu sei que você pensou nisso aí, vou fazer uma gamificação, só que faz desastradamente. E o efeito é reverso. E o efeito é reverso. E fala, pô, apliquei, mas não funcionou, mas porque não aplicou certo. Exato. Porque não fez o passo a passo, porque não entendeu as nuances de tudo. Mas se aplicar certo, se fazer, vai dar resultado. E sabe uma coisa que você falou de perfil comportamental e uma coisa que vale muito, e você falou de adaptação, crenças. Sim. Nosso time tem muita crença. E deixa eu te contar uma coisa, você líder é o que mais tem. Sim. Outro dia teve um cliente que a gente fez umas mudanças de cargos e salários. A equipe não está satisfeita. Poxa, a equipe tá quantas pessoas? Falando como um todo, né? Tá bom, então. Eu entendi seu recado. A gente foi na equipe. Sabe quantas pessoas reclamaram da equipe? Mínimo. 0 pessoas reclamaram da equipe. Mas é porque eu achei. O problema é achar.
Quem gerencia, mede. Quem mede tem números, tem dados, tem fatos. Você não tem que achar. Outro dia aqui eu mudei um procedimento da folha de pagamento e aí, na época, a supervisora do departamento pessoal mandou uma lista de clientes que não aceitaram a mudança. Eu, olha que interessante, não aceitaram, vou ligar para cada um. Não, na verdade, a gente acha que eles não vão aceitar. Falei, poxa, por que tem essa crença, gente? Exato, Às vezes a gente tem a crença de que não vai funcionar. Eu estimulo, porque a gente já fez uma vez, mas fez errado. Exato. Ou fez numa condicionante diferente, num tempo diferente, com estímulo diferente. Exato. Então, assim, tenta fazer estruturado, de uma forma consciente. Aí eu recomendo você trazer algum profissional que tenha essa experiência e saiba lidar, né? Para que você consiga, entendendo todo esse cenário, conduzir o time para o melhor resultado. Exato. Então, efetivamente, você falou aí do perfil comportamental, mas além disso, eu já entendi o perfil comportamental. O que mais o meu time, minha brigada de vendedores ali aprende nesse programa de assessoria de vocês? Legal, e Paulo. Treinamento, assessoria, explica isso também. Bacana. A gente tem dentro do portfólio da gente soluções diferenciadas de acordo com a necessidade de cada cliente. Por exemplo, tem clientes que às vezes o atendimento, o script, a educação, a cordialidade, a experiência do cliente já é muito boa. Às vezes o que falta é estímulo de venda. Ou seja, você já fidelizou seu cliente, já atendeu bem, mas os garçons não aproveitam isso ao seu favor para estimular a venda. Perfeito. Então, às vezes a gente pode entrar com um treinamento, por exemplo. Um treinamento que a gente chama na Food Quality de garçom que vende, não é à toa, né? Então é fazer com que esse garçom deixe de ser um mero tirador de pedido, educado, cortês, aí e transforme em garçom vendedor. Aí é um treinamento. É um treinamento uma carga pontual. horária, pontual, É um treinamento, as pessoas. Exato. Nesse treinamento, o que é que a gente faz? Primeiro, faz um diagnóstico através de cliente oculto, né? O diagnóstico explica profissional. Aí o que é o cliente oculto. Bacana. No mercado, o que é que a gente está acostumado com cliente oculto? Eu chamo meu irmão, eu chamo meu parente, eu chamo meu amigo e dou uma cortesia para ele lá comer uma pizza ou, né, jantar no meu restaurante. É o seguinte, a pessoa vai falar tudo. Tem pessoas que são sinceronas que vão falar, acho que até a mais. E a grande maioria não vai falar. Sabe por quê? Porque não quer se indispor. Claro. Né? Também o cara me deu uma cortesia. Ainda tem o seguinte, o cara me assim. deu uma cortesia e eu ainda vou lá falar mal do restaurante dele. E também nunca é tão oculto assim. Né? O próprio dono do restaurante fala, um amigo meu vai aí, libera a cortesia. E já fala os pontos que é para ele observar. Então, isso é o que a gente vê no mercado. Por isso que a gente até mudou o nome, viu, Paulo? A gente não chama de cliente oculto. A gente chama de diagnóstico profissional de atendimento. Perfeito. Porque ao invés de ir uma pessoa comum para dizer gostei, não gostei, dar estrelinha, a gente envia um profissional, que é um especialista, um consultor, que vai avaliar ali 40 itens, tá? Desde a reserva, a recepção, a acomodação na mesa, a oferta de entrada, prato principal, sobremesa, bebidas, né? E produtos para finalizar. E no final, a gente avalia também o pós-venda, né? O que é que foi feito ali de indicação de pesquisa de satisfação, ou um volte sempre, volte em outro momento, enfim. Então, a gente avalia 40 itens e cria uma pontuação de 0 a 100. Né? Então, o estabelecimento ele vai receber uma pontuação de acordo com como foi esse atendimento dele. Tá? Dentro desse checklist, né, desse diagnóstico profissional, a gente também divide o que é vendas, de fato, o que é técnicas de vendas que está faltando, e o que é experiência do cliente. Então, são 2 abas divididas, né? Experiência do cliente e técnicas de vendas. E a gente cria um peso para isso. Tá? Então, muitas vezes a gente faz o cliente oculto, né, o diagnóstico profissional, identifica que o restaurante tem um script bom de experiência do cliente, só está faltando a técnica de venda. Então, a gente indica para o cliente algo que vai resolver o problema dele. Qual é? Treinamento pontual específico sobre técnicas de vendas. Garçom que vende. Resolve. Tá? Perfeito. Só que, às vezes, também, Paulo, a gente faz o cliente oculto, né? Porque o cliente solicita, e a gente identifica que é muito mais do que o problema de técnica de venda. Não é só conhecimento e repertório. Não é. Muitas vezes o que falta ali é divisão de praça, por exemplo. Às vezes o restaurante não tem a praça bem dividida. Eu já vi donos de restaurante falar, mas não divido praça, porque todo mundo tem que atender todo mundo. Concordo. Todo mundo tem que atender todo mundo, mas alguém tem que ser o responsável fiscal por aquela área que está atendendo. Pelo menos naquele dia, né? Pelo menos. Você vai se reportar quem, se tiver um problema na praça. Né? Quem é o responsável daquela praça? Não significa dizer que outra pessoa que está passando não possa atender. Anota, passa para o colega, eu falo, olha, só um minutinho, chama o colega faz o pedido. Tá? Então,
Nesse checklist, a gente consegue desenvolver muito isso e entender qual é o momento do cliente. Se for um cliente que a experiência do cliente está com pontuação baixa, ele precisa rever os processos. Da mesma forma que a gente falou de processos internos, de compra, de estoque, de processamento, de produção, a área de salão também precisa de processos. E isso é muito negligenciado, infelizmente. Tá? Muitas vezes se pensa em experiência de cliente, marketing. Marketing, atrair cliente, chamar cliente para dentro. Né? Divulgar os pratos novos, perguntar ao cliente o que é que ele gostou ou não gostou, mas enfim, esquece de entender e de criar um script de atendimento, um script de venda, uma fidelização desse cliente. Então a Food Quality entra justamente trazendo isso para o cliente, primeiro fazendo um diagnóstico, né? Então tem o diagnóstico na visão externa, que é a visão do cliente, como cliente oculto, e depois um diagnóstico interno, com a visão do consultor dentro do negócio. Porque na visão externa não dá para ver tudo, né, Paulo? Você concorda? Concordo. Então, na visão interna, aí o consultor tem como fazer algumas perguntas, ver se tem quadro de avisos internos, enfim, entre outras coisas. Um período, isso. Né? Pelo menos a gente sempre faz 15 dias de diagnóstico. Né? Eu acredito muito que a gente não pode dar nenhuma sugestão de algo que a gente não conhece. Né? Então a gente trabalha muito com isso. Ah, mas isso aqui dá certo lá no restaurante A. Não quer dizer que vai dar no B. Mas dá certo por causa de condição A, B e C, né? Às Exato. vezes falta a condição A, B e C para Exato. dar então, ao certo. invés de a gente ver condições A, B, C, o que é que a gente faz? A gente cria condições específicas e adaptadas para aquele estabelecimento. Perfeito. Então, esse diagnóstico a gente já identifica ali qual é a possível solução, cria um plano de ação, apresenta o plano de ação ao proprietário e define essas metas, tá? Perfeito. Quando é que vai ser feito, o que é que vai ser feito, por quem vai ser feito e o prazo. Tudo tem que ter prazo. Né? Se você não tem prazo, fica solto. Né? Então a gente começa a treinar a equipe, começa a implantar processo e acompanhar. Ou seja, a gente faz muitas visitas, Paulo, sexta-noite, para ver como é que está a operação no restaurante sexta-noite. Domingo no almoço, para ver como é que está a operação. Não quer dizer que o consultor da Food Quality ele vai ficar lá atendendo como se fosse um garçom. Não é isso. É alguém com a visão externa dentro da operação observando. Pico, né? Porque mar tranquilo o que é que não falta? faz bom marinheiro. E o que é que falta, Paulo, que a gente observa muito hoje? Alguém interno com essa visão macro, observando o processo. O que é que a gente vê hoje na maioria dos restaurantes que a gente entra para dar consultoria? Tem até um maître, tem até um gerente. Mas quando você vai ver, esse cara tá bandejando. O que é bandejar? Meter a mão e... Metendo a mão. Ele tá suprindo um garçom. Ou tá com a visão enviesada, né? Sim. Não tem como. A gente tem um viés. A gente sabe que você sabe que eu falo, eu sou enxerido. Eu entro no cliente meu. Sim, eu também. De contabilidade, de entre outras áreas. financeiro. Sim. E eu me meto. Eu falo, o atendimento não tá bom por isso. E aí eu questiono. E sempre o gerente vem com defesa. Sim. E eu falo assim, amigo, deixa eu te contar. Humildade é o primeiro cenário. Ponto. O primeiro ponto. O cenário da sabedoria é ter humildade. Verdade, né? concordo. A gente não sabe tudo, eu tô dando a percepção que eu, enquanto cliente, tenho. Sim. E eu acho que eu estou adequado na persona que vocês querem atender. Sim. Então, assim, toda a justificativa que você está me dando funciona para você. Sim. Para mim, enquanto cliente, eu estou vendo o garçom me dando as costas, eu estou vendo o garçom me esquecer, eu estou vendo demorar o pedido chegar, eu estou vendo esses pontos na prática ali. Então, assim, quem é bom em desculpa, não é bom em nada. Porque se uma pessoa me trouxe esse feedback, eu não quero dizer que eu estou 100% errado, mas eu tenho que abrir o meu alerta. Só que o cara às vezes está lá e ele está enviesado em olhar para um ponto de vista. Sim. Então sempre é bom aumentar o repertório. Sempre é bom sacudir, né? O melhor que seja. Aqui na Nexo a gente não fica um mês sequer. Sem uma novidade. Sem uma consultoria externa. Sim. Sempre tem. A gente agora, pra você ter ideia, a gente tá rodando 3. Sim. Né? A gente tem consultoria de planejamento estratégico que está acompanhando, tem consultoria operacional que está acompanhando, né? Enfim, a gente tem sempre alguém de fora futucando, provocando. É por isso que a gente cresce. Sim, é por isso que a gente está evoluindo, porque tem alguém puxando a gente, né? Exato. Pô, eu sei malhar, aí eu não preciso de um personal? Não, às vezes você precisa melhorar a performance. Sim. Então, às vezes a pessoa acha que só precisa contratar alguém de fora quando tá ruim. Sim. E não é. Poxa, se você tá bom, se eu te contar uma coisa, podia ser um pouco melhor. E sempre então tem margem. traz alguém, porque sempre tem margem para crescer. Verdade. E no mínimo você não ficar dependente de uma pessoa só. E você Sim. entender que o que roda é o processo. Sim. Se esse garçom que vende tanto sair hoje aí, você continua vendendo. Sim. Se esse médico, se esse gerente que roda bem a casa, sai hoje.
você continua vendendo, porque quando eu processualizo, que é isso que a assessoria faz, quando eu processualizo, eu tiro o conhecimento da pessoa e trago conhecimento para a empresa. Exatamente. Agora não tem como eu atendo o cliente. Você vê como que fulano atende cliente? Processo. Não. Tem um processo de como é que atende o cliente. Exato. Tem um processo de como é que aborda, como é que trata com a ocorrência, né? Isso como precisa estar documentado, eu estimulo né? para ver. Tudo isso tem que estar documentado. É um ponto também que às vezes a gente percebe na área de bares e restaurantes, que é tudo muito de boca, né? Por quê? Porque o perfil comportamental, né? O comunicador não o comunicador, ele vai ali, ele quer fazer conforme, girar, mas ele não quer documentar aquilo, né? Perfeito. Então, é interessante sempre ter esse script de atendimento no quadro, documentado. Chegou um cliente, um funcionário novo, apresenta isso para ele, mostra, olha, aqui a gente atende assim. Só que na prática, o que faz, Paulo? Primeiro dia, vai lá, é um dia de domingo. Não tem um teste de cardápio, não conhece o cardápio, não sabe o que faz. Tem propriedade. Vou perguntar para você aí, eu gosto de provocar. Se hoje, você aí que está nos escutando, no seu restaurante, na sua lanchonete, no seu delivery, você tem certeza que seu funcionário hoje conhece bem, ele já provou, se tirarem uma dúvida específica sobre um item. Outro dia eu fui num restaurante que eu muito admiro, inclusive. Sim. E eu tava com uma pessoa com intolerância à lactose. Imagina. E aí essa pessoa falou assim, eu tenho intolerância à lactose, eu posso comer? Eu percebi na hora, conhecendo o chefe, né? que devia levar uma manteiguinha aquilo ali. Sim. Aí eu chamei o cara e falei, confirme lá. Veja. Era um cuscuz até. Sim. Se não quer um acompanhamento, eu posso comer, será que é para intolerante? Eu falei, veja aí, mas eu acho que tem manteiga. Poxa, é um conhecimento hoje. Sim. E se o garçom não tem, ele bota a pessoa no hospital. Ou mata, a depender. Se for uma alergia, pode matar. Então, poxa, o cara precisa entender. Sim, verdade. Aí falou assim, bolinho de baiano de 2. Aí falou assim, não, esse aí não leva lactose, não. Foi como não leva? O seu baiano de Deus tem queijo. O queijo coalho. Né? Aí ele manteiga foi lá, de garrafa, às vezes. Duas vezes. Eu salvei 2 vezes a mulher A gente tem um problema. E a experiência dela vai ficar péssima. Sim, verdade. Ela não volta mais lá, porque a intenção que dá é que, poxa, eu passei mal. Sim. O que vai ficar marcado na experiência. Às vezes a intolerância ela vai ficar estufada, com gases e tal. Mas no fundo ela vai dizer, a comida que não me faz bem. Ela pode até analisar, Paulo, se o restaurante deu informação que não tinha lactose e ela comeu e passou mal, ela pode sugerir, imaginar ser um problema de segurança de alimentos. E jurídico de uma também, infecção, né? De alguma coisa mais grave, de falta de higiene, né? Então pode remeter outras questões. Então, gente, leve a sério. Sim. Leve a sério e busque profissionais capacitados para te ajudar. A Cássio, o tempo corre, o tempo voa e nem tem mais poupança Bamerindos, né? Sim, verdade. Então, mostrei minha idade. Fui velho agora aí. Nossa, né? Concordei. Inclusive, Caçulinha morreu esses dias aí. Fez parte da minha infância. Eu era pequeno quando eu acompanhava isso aí. Acredito. Mas o tempo passa, o tempo voa. O nosso podcast já está chegando ao fim. Eu queria que você aproveitasse esse momento final e mandasse uma mensagem direta pro público que está nos assistindo. Legal. Né? O que dica você dá, o que é que você recomenda para você, empreendedor, você que ama o universo da gastronomia, né? E quer cada vez mais melhorar o seu negócio. Perfeito. A gente sabe que as demandas, Paulo, são inúmeras, né? Então, quando a gente fala ser empresário no ramo da gastronomia, não é uma atividade fácil, né? É uma atividade complexa, porque você lida com pessoas, você lida com preço, você lida com insatisfação de cliente, você lida com desejos, expectativas de clientes. Então, a gente sempre fala, procure estudar, procure se especializar, né? Não procure só locais que trazem essa teoria de uma forma muito de livro ou com a didática muito específica, voltada só para o mundo acadêmico. Procure estudar, procure analisar, mas principalmente com empresas e pessoas que estão dentro do mercado, tá? Ainda assim, se você se sentir que não se sente preparado, 100% preparado, ou não sente a possibilidade de fazer tudo sozinho, contrate profissionais, né? Contrate consultorias, contrate, ainda que seja estagiários, mas faça alguma coisa, né? Saia da inércia e busque sempre melhorar o teu negócio, tá? Como o Paulo falou, trazer visões de fora, pessoas de fora, com ideias diferentes, não para dizer o que vai ser feito, e sim para somar o que você já faz de bem feito no seu restaurante e melhorar ainda mais, tá? Então, a gente está vendo aí que o mercado está super aquecido, né? No meio gastronômico. A gente está vendo que, inclusive, existe uma possibilidade próxima aí de um crescimento exponencial por conta do verão, no caso aqui da Bahia, né? A gente está falando desse ano específico que vai entrar aí, de ser um verão maravilhoso, porque vai ser um verão longo. Então é importante se preparar para chegar até lá.
né? Então, faça o que tem que ser feito no teu negócio, invista o que tem que ser investido, porque o retorno ele vai acontecer. Ele é natural. Muito bem, muito bem. Que bom esse papo aqui com a Cássio. Você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua atenção. E eu quero te pedir, curte esse vídeo, compartilha. E se você gostou desse conteúdo, tem uma série de outros podcasts que eu te convido a maratonar. Eu tenho certeza que esse conhecimento vai trazer repertório para o seu negócio e você vai estar cada vez melhor. Esse é o nosso objetivo. E é isso que eu agradeço, dizendo meu muito obrigado e até a próxima. Tamo junto!